Boa noite, pessoal. Tá frio, né? Eu tô tremendo de frio. Gente, vou trazer para vocês hoje o capítulo 26 do Evangelho, o item 10, tá? Para ser mais minucioso, a primeira frase do capítulo 26 do item 10, que diz: a mediunidade é santa e deve ser exercida santamente, religiosamente. E aí mais para frente ele dá um pouco de ênfase na mediunidade curadora, né? E aí ele entra naquela questão, né, que o capítulo é: dai de graça aquilo que recebeste de graça. Na questão de que mesmo se nos estiver faltando alguma coisa, se a gente não conseguir se manter financeiramente, a gente deve buscar qualquer outra coisa, qualquer outra fonte de renda fora da mediunidade. Que os nossos irmãos de luz aqui presentes possam nos intuir e amansar nosso coração para que a gente receba essa mensagem e que tenhamos uma prosperidade espiritual. Amém? Eu gostaria de dar início falando de uma experiência minha. Eu tinha raiva da minha mediunidade. Raiva. Não é outra palavra não, era raiva. Eu não gostava, eu odiava. Porque ela está ligada intimamente com algumas questões neurológicas que eu tenho. Então, se eu tomo a medicação, a minha mediunidade vira do avesso. E minha vida vira uma zoeira. Eu saio na rua, eu caio. Eu estou trabalhando, eu quero voltar para casa. E por aí vai. Então, eu não gostava da minha mediunidade. Odiava ela. Passei anos e anos odiando, mesmo tendo que trabalhar. Porque a gente escuta, é trabalhando que se aprende, é trabalhando que se equilibra, né? Aquela conversa que a gente escuta em qualquer centro espírita, né? Onde a gente pisa o pé, você é médium. Então eu sempre escutava isso. Eu fui convidado a me retirar de 2 centros de Umbanda na minha adolescência. Literalmente me convidaram a retirar, justamente por causa dessa questão. Eu tomava a medicação, ia trabalhar, não sabia com quem estava trabalhando, né? A liderança da casa, não sei, talvez também não tinha essa sensibilidade. E minha vida, que eu já contei aqui, né, virou uma bagunça, uma obsessão desvairada. E eu aprendi a conviver com isso, com essa desgraça que era a minha vida e mediunidade. Há uns 6 anos atrás, o mentor que me orienta hoje se aproximou de mim e me trouxe outro ensinamento, me trouxe outra visão da mediunidade. Eu não trabalhei, não continuei o trabalho na Umbanda, aprendi a doutrina. Uma das orientações dele era que para que eu voltasse para a sala de aula, para dar aula, que eu também não conseguia. Isso aqui para mim era impossível, ó. Parecia que eu estava aqui, estava todo mundo, ao invés de ser vocês aqui, era um monte de monstros querendo me comer, me devorar. Então eu não conseguia falar em público. Por isso que eu abandonei a sala de aula. E uma das questões que ele me trouxe foi o estudo intensivo da doutrina. Então ele me orienta até hoje. Então não tem uma psicofonia sem orientação dele. Eu não vou chegar e hoje tem uma psicofonia e não é espontâneo, precisa de uma preparação. Ele traz sempre um tema. Olha, terça-feira tem trabalho lá na casa, que é a mesa mediúnica, e todo final de trabalho os mentores, né, trazem uma mensagem. Durante a semana ele me traz um tema. A gente vai falar sobre amor, sobre caridade, sobre perdão, sobre justiça, né? Sobre temas que acontecem no mundo do dia a dia, sobre família. Então ele traz esse tema para que eu estude, leia, entenda e a gente discute. E ele me passa orientações a respeito desse tema. E aí sim
Tem a psicofonia. A psicografia eu tenho mais facilidade, mas é quase a mesma linha, de uma forma mais leve, digamos, não tão intensiva como a psicofonia. Então ele me passa algum tema para a gente estudar, e eu vou estudando esse tema, pesquisando sobre esse tema, ou é sobre o evangelho ou qualquer outra coisa que está na doutrina. Até hoje, desses 6 anos para cá, nunca me veio nada fora da doutrina. Até veio algo em relação à física, porque eu tinha muita dúvida sobre essa questão da física quântica, sabe? Tem muita coisa poluída na internet que estraga as coisas boas. E aí ele me trouxe algum ensinamento sobre física, básico, tá? Eu não tenho condição nem de dar aula para a 8ª série sobre física, 9º ano, mas algo básico em relação ao comportamento dos fluidos e da ionização de ambiente. Então, assim, o meu vínculo, né, com a doutrina kardecista, com Kardec, com o espiritismo, veio a partir desse mentor que se aproximou de mim, depois de umas 2 décadas, quase 3 décadas de bagunça na Umbanda. E assim, não é uma crítica à Umbanda, tá? Eu sou apaixonado à Umbanda. Lá no EMA tem um Congá, eu vou no Congá, eu adoro a Umbanda. O problema não foi a Umbanda, o problema foi eu, tá? Então não é nada em relação à Umbanda, o problema foi o médio da Umbanda. E aí ele veio, e através desse estudo eu fui entendendo a questão da mediunidade, o que ela significava. Porque a gente tem a mania de simplificar a mediunidade, de falar, poxa, todos nós temos mediunidades, então, sim, todos nós temos, é orgânico, né? Uns mais ostensivos que os outros menos, alguns nem precisam desenvolver nada, já nasce não sabendo o que é o plano espiritual ou material, porque para ele é tudo a mesma coisa. Então a gente simplifica a mediunidade e através talvez de uma humildade meio velada, a gente deixa a importância da mediunidade e a santidade da mediunidade de lado. A responsabilidade da mediunidade de lado. Porque, segundo os estudos, a mediunidade está em todos. Então, se está em todos, é uma coisa normal e a gente vai se comportar normalmente em relação à mediunidade. Isso é um engano muito grande. E se a gente não encarar a mediunidade como uma coisa santa, que deve ser cuidada, gerenciada, desenvolvida e trabalhada santamente, diariamente, a todo momento da nossa vida, a toda relação que nós temos, a gente não entendeu o que é ser médium. A gente não entendeu o que é ser trabalhador na seara do mestre. A mediunidade é algo comum aos seres vivos, né? Até os bichinhos têm. Mas assim como o corpo, é algo comum em todos os seres vivos. Até os bichinhos têm. E você vai profanar o teu corpo? Você vai profanar aquilo que você carrega para te ajudar a evoluir, né? A crescer moralmente, espiritualmente? Não. Por que a gente faz isso com a mediunidade? E a mediunidade é mais sutil, essa profanação. Ela é mais leve e a gente muitas vezes não percebe. E quando a gente percebe, é aquilo que eu sempre falo. A gente já está numa dominação, numa obsessão, num buraco, num caminho para baixo, que a gente só vai acordar quando bater com a cara no fundo.
como é que eu profano a mediunidade? Como é que eu vou tratar a minha mediunidade santamente? O capítulo 26, o próprio item, ele faz a referência a questões de ganho. Mas não é só o ganho, sabe? Divaldo, naquele livro Vivência Mediúnica ou Vivência Espírita, agora eu não me lembro, tem um capítulo que ele fala sobre a ética. E ele fala que o médium, além de não receber nada por aquilo que ele faz, ele tem que tomar cuidado com presentes, com acordos, com agradecimentos, com convite a palestras. Isso tem que ser cadenciado no coração do médium. O médium de cura, quando porventura, num passe ou através do mentor, ele consegue curar aquela pessoa, através da fé daquela pessoa, ele tem que tomar o cuidado de se manter centrado e agradecido, sim, pela cura. Mas cuidado que a vaidade, ela sempre vem velada. Né? A gente fala de vaidade, de orgulho. A gente acha que é uma bomba que vai chegar de uma vez na nossa vida e você vai falar, meu Deus, que cara orgulhoso. Não. É de pouco a pouco. É sensível. E aquele que não está vigilante, aquele que não ora. Às vezes a gente vem para o trabalho. Eu, por exemplo, eu saio do trabalho e venho direto. Ou eu vou direto lá para o EMA. Então, você está na correria, você não está... Você precisa de tempo. Você não vai chegar, sentar, vou dar um passe, ou o mentor já chegou e a gente já vai trabalhar. Você está totalmente acelerado, desequilibrado. Então, a mediunidade ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada. Não pode ter pressa. Sabe, a gente vê a molecada chegando hoje nas casas espíritas. Dentro de 6 meses o cara já está virando pirueta dentro do centro. Sabe? Cheio de fenômeno. A gente vive um espiritismo de fenômeno. Virou uma febre. E o fenômeno espírita, né, o fenômeno da mediunidade ali, a manifestação, ela é o resultado de um desenvolvimento mediúnico de maneira correta, de maneira certa, com tempo agradável, com fé, com sabedoria, com mortificação da vaidade, do egoísmo. Então não é dentro de 6 meses. Claro, não estou estipulando um tempo, mas assim, na maioria das vezes, a pessoa não vem aqui com 6 meses e já começa a falar, a ver psicofonia, psicografia, sabe? A gente deixou de santificar a mediunidade. A mediunidade virou algo quase que um objeto de entretenimento para as pessoas que vêm aqui. E o pior de tudo é que nós médios estamos educando as pessoas que vêm na casa espírita a esperar isso. Então, se a pessoa vai na casa espírita e não tem show, ela fala assim, poxa, ali não tem espírito nenhum, não tem nada. Olha a maldade, olha a leviandade que nós estamos fazendo com as pessoas, porque elas não têm o conhecimento. Deveriam ter também. Né? Porque a cura não parte apenas da espiritualidade. Se a pessoa que vem para receber um passe, ou para buscar uma desobsessão, ou qualquer coisa espiritual, se ela não se modificar, daqui a uma semana ela está aqui de novo com os mesmos sintomas, com as mesmas dores, com os mesmos problemas. E aí você vê médios na mesma condição, com problemas que se repetem há décadas. Tem médio que tem um tipo de problema. Um problema financeiro, por exemplo. O cara está com 50 anos, 40 anos de mediunidade, de centro, e ele vive esse ciclo vicioso.
com o mesmo problema na vida dele. Ah, mas é o karma, o santo karma que responde todas as nossas dificuldades, né? Que deixa o médium preguiçoso. Eu tenho um receio dessa palavra, o karma. Isso para mim parece assim, não, eu não quero fazer nada, é o karma, eu vou deixar para a próxima geração, para a próxima reencarnação. Vai que você entra na barca e vai para a lua, né? E aí não está mais na Terra. Imagina? Então, arranca esse karma da vida. Se é um problema que vem de reencarnações, é para você resolver. Então resolva o problema. Sem pressa. O problema pode durar a tua vida inteira. Mas se dedique à mediunidade, se dedique ao conhecimento da doutrina, ao evangelho, à mensagem de Cristo, que o seu problema vai ficar mais transparente para você. Não vai facilitar, tá? Eu não estou trazendo mágica e nem as 7... Como é que é? As 7 exercícios da felicidade. É um negócio assim, tem um livro que chama 7 atividades da felicidade. Então você faz 7 programinhos e você se torna uma pessoa feliz. Não, não é isso não que eu estou trazendo. O que eu quero que a gente entenda da mediunidade é que ela é o caminho para o nosso desenvolvimento moral. E não ao contrário, tá? Porque ela nos força a desenvolver moralmente. Então, nós somos médios. Ah, mas é o livre-arbítrio. Tá, é o livre-arbítrio. Você quer continuar da forma que você está continuando, com a vida leviana, vem no centro durante a semana, final de semana vai para a balada, final de semana, sexta, sábado e domingo para cada motel diferente, com cada mulher ou cada homem diferente, enche a cara ou toma lá sei lá o quê. Desculpa estar falando isso, mas é um comportamento que vai destruir a mediunidade. Tu não vai beber final de semana inteiro, chegar aqui na... É terça que é o trabalho aqui? Na terça-feira, e o mentor vai trabalhar com você, sendo que você vai estar a mil maravilhas. Você está dando um trabalho danado para o mentor te equilibrar, para você fazer isso aqui, para não prejudicar as pessoas que estão aqui. Então olha o tanto que a gente é leviano. Ah não, mas uma cervejinha faz mal. Gente, vem pessoas alcoólatras tratar com a gente. E eu falo para ela, bebida faz mal. Bebida acontece... Tem inúmeros livros que mostram do Chico, do Divaldo... de outros médios que mostram o que acontece com a bebida. E aí eu falo para a pessoa, não bebe. Aí eu bebo no final de semana. Olha, eu estou sendo leviano comigo mesmo, prejudicando a pessoa. Sabe? Prejudicando a pessoa não, né? Porque pelo menos a orientação estou dando certo, mas eu estou sendo mentiroso comigo mesmo. Eu falo para ele que a cerveja, ou o uísque, ou o vinho, ou qualquer coisa faz mal. Porque atrai espíritos não muito legais, por causa da energia, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, que é repetitivo ficar falando sobre isso, mas faz parte do trabalho mediúnico, e isso mostra a forma com que a gente não trata a mediunidade santamente. Isso mostra como a mediunidade é, para nós, algo que a gente faz de segunda a sexta, ou de segunda a quinta, ou de segunda a quarta, porque se quinta-feira tiver jogo eu já vou para o bar ver o jogo. Vou tomar minha cervejinha, vou namorar minhas meninas ou meus meninos. Sabe? E a gente vai mais além sobre a leviandade contra a mediunidade. A falta de educação em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos. Poxa, a gente está aqui atendendo todo mundo.
Você vai no centro espírita, em qualquer centro espírita, parece que só tem santo. Porque é todo mundo rindo, é falando baixo, é falando tranquilo, é tentando medir as palavras para não ofender o outro irmão. Mas em casa é um cão. Pô, que falta, sabe, de compaixão com a espiritualidade que nos ajuda a desenvolver a mediunidade. E a espiritualidade, gente, ajuda a desenvolver a espiritualidade, mas ela não está com a ferramenta na nossa cabeça aqui, apertando botãozinho não, tá? Não é assim não. Existem 3 pilares para o desenvolvimento da espiritualidade, da mediunidade. O estudo da doutrina, o estudo do evangelho e a prática. Ah, mas aí a espiritualidade faz o quê? Ela equilibra teus chakras, ela equilibra teu corpo energético, teus meridianos, tuas glândulas, tua pressão, teu problema de ansiedade, teu problema neurológico. Hoje eu não tomo remédio, mas ainda, graças a Deus, estou equilibrado mediunicamente e neurologicamente. Mudei toda uma rotina. A minha vida é toda uma rotina diferente. Se eu não fizer todo dia de manhã o que eu sempre faço, meu dia acaba, eu não produzo nada. Então, o meu início é uma rotina, do início ao fim. Então, aquela rotina tem que ser constante para mim, entre outras coisas. Mas então é assim que a espiritualidade equilibra e ajuda no desenvolvimento da sua mediunidade. Quer ver outro ponto que a gente não trata de maneira santa a nossa mediunidade? No passe. Tem médico que, se você perguntar quais os principais chakras, ele nem sabe. Nem sabe. Se você perguntar quantos é então, aí ele começa a chutar. Se perguntar o lugar e como roda, ele também não sabe. Aí piora. Se você falar, mas o chakra tal está relacionado a qual órgão, a qual glândula, a qual produção do quê? A ansiedade, você vai dar o passe aonde? Na cabeça. Tem gente que trata a ansiedade aqui, ó, no coronário. Vai matar o cara que está tomando o passe. O cara vem aqui para equilibrar a energia, ele vai sair mais energizado do que uma pilha daqui. Né? Gente, eu falo daqui, mas eu quero dizer geral, tá? Não me interpretem mal, não. Então, essa santidade da mediunidade que a gente tem que buscar não é a nossa perfeição, tá? Que a gente não é perfeito e nem vai ser. Mas é o respeito pela prática mediúnica. Não tem condição de uma pessoa nova que está desenvolvendo agora, sabe, sentar numa mesa mediúnica. Porque a mesa mediúnica muitas vezes está recebendo os próprios perseguidores dos médios que estão ali, de espíritos que estão aqui internados, que foram internados no trabalho anterior, ou enfim, que foram trazidos. É até prejudicial para a pessoa que está ali, no início ali, no seu desenvolvimento, ficar num lugar daquele que não tem condição de perceber e entender os redemoinhos de fluidos que tem, da ionização do lugar, do equilíbrio moral, espiritual, mental que ele deve ter. Você não vai para uma mesa pensando, poxa, mas eu ainda tenho que fazer janta. Não faça isso. Não dê passe nem pensando nisso. Não é vergonha se você está mal, você pedir para ficar ali sentado. Isso mostra maturidade mediúnica, maturidade moral do médium. Não é vergonha. Oi? Não é vergonha, é louvável, tá?
é louvável. Eu quero contar uma coisa para vocês aqui antes de eu terminar, que vocês não sabem. E eu fiquei sabendo há um tempo atrás que o mentor me disse. Quando meu pai faleceu, eu já contei essa história aqui, ele faleceu por erro médico na Santa Casa. Ele desencarnou muito irado, se aproximou do meu irmão. Meu irmão queria matar médico, enfermeiro e o diabo que estava lá na sala. Perseguiu o médico, descobriu onde que ele ia para academia, onde os filhos estudavam, tudo. E foi um quase. E a minha mãe gostava de vir aqui, mas meu pai. E eu vim aqui com eles. E meu irmão sempre foi meio revoltado com espiritualidade, Deus. Ele ficou meio revoltado e ele resolveu vir aqui. Aí nós viemos aqui, passou um tratamento de algumas semanas, não me lembro a quantidade de semanas. Quero contar isso para vocês entenderem a importância da espiritualidade e para vocês entenderem a importância que tem essa casa em Campo Grande e a importância que vocês têm dentro dessa casa e que vocês tenham fé, porque aqui não mudou a energia, tá? Essa casa é maravilhosa. E os irmãos de luz estão aqui diariamente com vocês. Enfim, nós trouxemos meu irmão aqui. A gente passou ali pela entrevista, ele passou com a minha mãe e tal, fez o tratamento. E de uma forma imperceptível ele mudou. Eu não liguei os fatos, né? Naquela correria, mexer com o inventário, minha mãe, 52 anos junto. Imagina como que a velhinha ficou, né? Perturbada, tadinha. E aí, de uns anos pra cá, a minha esposa sonhou com meu pai, foi na colônia. O Frei Fabiano falou que meu pai já estava bem, já estava na colônia, tararã, tal, enfim. Há uns meses atrás, antes de eu começar a dar palestra aqui, o mentor chegou e falou para mim: olha, eu tenho uma gratidão muito grande com a casa. O seu pai foi resgatado lá no Emmanuel. Ele veio aqui com meu irmão, aceitou o tratamento, o encaminhamento e foi levado para tratamento através do trabalho de vocês, junto com a espiritualidade. Eu tenho uma gratidão muito grande com a casa, com o seu Zé. E eu queria pedir para vocês hoje, na hora que terminar, deixar que eu aplaudo vocês e não vocês aplaudir a palestra. Tá bom? Porque por mais que a gente entende todo esse processo reencarnatório, tá aqui falando para pessoas que ajudaram meu pai, para mim é uma responsabilidade muito grande. E é uma gratidão muito grande. A minha missão é ali no EMA, tem algumas coisas que a gente tem que fazer lá. Mas eu ainda vou vir para cá um dia, tá? De coração. Vocês são maravilhosos. Deixa que eu aplaudo.